programa Tarde com Você está começando. Eu quero desejar uma boa tarde para você que está em casa nos assistindo. Agora a gente vai conferir um pouquinho da Chantala, que é uma massagem para você fazer com o seu bebê. Quem vai contar tudo pra gente e explicar é a Rosana. Tudo bom, Rosana? Tudo bem, Laís, e você? Tudo bom, é um prazer te recebê-la aqui. Eu queria que você me contasse um pouquinho de como surgiu a Chantala, do que é a Chantala, que são essas massagens que a gente está vendo, olha só, essas massagens que a gente faz no bebê. A Chantala, Laís, ela surgiu na Índia, não se sabe quando, né? Só se sabe que é uma técnica muito antiga, que foi passada de mãe para filha, né? Por tradição, por cultura normal da família. E certa vez um médico francês, o Dr. Frédéric Leboyer, passeando em Calcutá, na Índia, ele foi conhecer o trabalho de um casal amigo dele, né, que estava lá, um casal que foi para a Índia para ajudar os pobres. Eles montavam casas de acolhimento para pessoas carentes na Índia. E eles montaram uma casa especificamente num bairro, uma favela em Calcutá, dando assistência para as pessoas, e lá tinha uma mãe paraplégica que estava sentada no chão, com as pernas estendidas, fazendo a massagem no seu bebê, né? E o Frédéric Leboyer percebeu o seguinte: em meio de toda aquela sujeira, de toda aquela paisagem feia, né? Ele sentiu um momento de poesia, um momento muito bonito entre uma mãe e uma criança. Qual que é essa importância? Ela traz, então, essa importância do toque, da afetividade que a mãe tem com o bebê? Sim. A Chantala, ela promove uma maior integração entre a mãe e a criança. Porque a Chantala é feita de forma que a mãe fique sempre olhando para a criança, sempre olhando nos olhos da criança, né? Sentindo o que a criança está sentindo, passando aquela energia boa de mãe para a filha, né? Sentindo que o bebê está passando para ela também. Então, essa integração, que é uma cultura muito antiga, que talvez venha, né, a gente tem ideia aí, que tem estudos que dizem que a Chantala veio da massagem ayurvédica, né? Só que a massagem ayurvédica é feita só com adultos. Então, que foi uma adaptação, justamente para ter essa integração mãe e filho. Tá. Então, ela é feita lentamente, tem que ser feita com muita tranquilidade, a mãe tem que estar bem relaxada, né, usando óleos específicos para isso, né? Quais são os benefícios para o bebê, para o corpo, para a mente? Os benefícios para o bebê começam, o primeiro é o toque, né? Essa massagem ela deve ser feita a partir de 1 mês, a massagem em si. Mas antes disso, a mãe já pode começar a fazer carinho no bebê, né? Então, tocar o rostinho de leve, fazer carinho, passar a mão, começa com 2 minutinhos, 3 minutinhos, bem de leve, isso antes da criança completar 1 mês. Depois de 1 mês, a mãe já começa a fazer a massagem Chantala numa sequência bem lógica, tá? Tem que fazer, feita daquela forma, daquela sequência, por vários motivos. O primeiro é a integração. O segundo promove liberação de gases, criança que está com cólica, promove relaxamento da criança, estimula a circulação, estimula o sistema linfático da criança. Então a criança libera as toxinas, que são poucas ainda, né? Mas a mãe, com a massagem que ela faz com a criança, libera as toxinas que a criança adquiriu, talvez até no parto, não se sabe. Então promove aquela integração da mãe e do filho e promove desenvolvimento motoro. Como esse bebê sente essa massagem? A gente tem como saber? Tem. É infalível. É infalível porque a criança, é muito interessante, né, nos treinamentos que eu dei, a criança está sempre peladinha. Tá? Então, na realidade, a mãe, eu vou explicar já a técnica. Tá. A mãe senta no chão, com a coluna ereta, né? A gente tem umas fotos, enquanto você vai explicando, então eu queria que a gente mostrasse as fotos para o pessoal de casa conseguir entender um pouquinho melhor. Isso. Então, a mãe senta com a coluna ereta, se tiver uma almofada para ela ficar mais confortável, ela tem que estar relaxada. Ela tem que estar relaxada, né? E a minha assistente ali, a bonequinha. A bonequinha sempre. Que é minha bebê, né? Eu já tenho neto, né? Então levo o bebê junto. A mãe tem que estar relaxada, tem que se sentir bem, porque ela vai
passar essa energia pro Tem bebê. algum preparo que a mãe tem que fazer antes? Não, ela tem que estar bem, ela tem que estar Tá. relaxada, tá? Num ambiente silencioso, com uma música tranquila. Se puder fazer no quarto do bebê, ainda é melhor, né? Se tiver calor, como o dia está hoje, num lugar fresquinho, na sombra, ao ar livre, também, sem problema nenhum, depende de cada um, né? E a mãe vai sentar no chão, Tá. vai colocar o nenê no colo, né? Ali ela está na transversal, já é uma outra posição que a mãe coloca. Mas começa inicialmente com o nenê deitado no colo dela, olhando para ela. Pra fazer justo essa integração. Fazer esse contato visual, Tá. né? Usando sempre óleos vegetais 100%, tá? O óleo mineral não é indicado, porque o óleo mineral é derivado de petróleo, não é interessante. Mas óleo mineral, no nosso caso aqui, nós podemos usar óleo de amêndoa ou óleo de abacate, que ainda é mais fino e melhor, Tá. né? E algumas gotinhas de óleo essencial, tá? De 1 a 3 gotas de óleo essencial. E depende do caso. Por exemplo, a criança está com dor de barriga, vamos usar óleo de erva doce. A criança está muito agitada, vamos usar óleo de camomila, né? Então, para ter um sono mais tranquilo, um olhinho de lavanda. Então, a mãe vai sentar com as pernas juntas. Tá. Nesse caso das fotos aí, está aparecendo, a mãe está aparecendo com a perna aberta, porque ela estava com problema de coluna, as duas mães ali. As duas com problema de coluna, Mas aí colocou a criança no chão. Mas o ideal é a mãe colocar no colo, né, Tá. com o pano forrando, certinho, bonitinho, porque a criança relaxa tanto, ela se sente tão bem que ela faz xixi. Ah, que bonitinho. Ela faz xixi. Então a gente já forra, pede para a mãe forrar, né, a perna para não molhar. A criança dorme, a criança acorda, ela sorri. São inúmeras sensações que a criança sente. De todas as crianças que eu fiz o treinamento hoje, que eu dei essa instrução para as mães, nenhuma criança chorou. Nenhuma criança chorou. Primeiro, que tira a roupa, a criança já se sente super bem. É verdade, né? a criança gosta. A criança adora ficar peladinha. Então, e sentada depois no colo da mãe, com o contato visual da mãe, né? O ambiente com uma temperatura boa. E uma musiquinha. É ideal a gente fazer sempre no mesmo horário? O ideal é fazer antes da mamada. Então, a mãe pode fazer de manhã antes da mamada e à tarde antes da mamada. Tá? O ideal é começar devagarinho, uma vez por dia, e depois tentar fazer 2 vezes por dia. Ai, mãe, mas eu não tenho tempo, vou fazer mais. Você vai arrumar tempo para conseguir esse benefício para o seu filho e para você. Isso é ponto pacífico. A mãe que começa, ela vai começar com 5 minutinhos, depois vai aumentando, 12 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos, até ela chegar meia hora. Ai, mas meia hora de manhã, meia hora de tarde, é 1 hora por dia que eu vou perder. Mãe, você não está perdendo. Você só está ganhando Sim, contato com o certeza. bebê. E para ela também, né? É um momento, acho que, dela se desligar e ficar com a criança. Exatamente. É um momento de relaxamento para ela, tá? Pode ser um momento muito importante para o pai também. Os pais procuram? Procuram. Já tive treinamentos de fazer com o pai e a mãe juntos, né? Daí ou a mãe fica com o bebê ou o pai e o outro fica com o bonequinho. Eu tenho um grupinho de bonequinhos lá que me acompanha nos treinamentos, né? Já aconteceu de eu fazer na casa da pessoa. Isso aí é muito comum, que às vezes a mãe tem medo de tirar a criança da casa, levar, né, no local, em outro local. Acho que a criança vai estranhar. Ai, Rosana, você pode fazer esse treinamento comigo aqui em casa? Posso, sem problema. Chega lá, tem a mãe, o pai, a avó, a babá, né? Então, sem problema nenhum. Tá? Quando faz o pai e a mãe, eles querem fazer juntos, tem como, de repente, colocar a criança no colo da mãe e o pai fazer a massagem ou não? Não, é um de Não cada dá, vez. é um de cada vez. Tá? Eles podem combinar, eu faço de manhã, você faz à tarde. Tá. É bom que os dois façam, para a criança criar essa integração maior com os pais. Apesar que a criança até os 7 anos, ela tem uma ligação maior com a mãe. É verdade. E depois dos 7, com o pai. Né? Mas há casos do pai fazer, ou às vezes a mãe tem alguma dificuldade de sentar no chão, de ficar fazendo esse tipo de trabalho, o pai faz e não teve qualquer problema, muito pelo contrário. Teve casos de avós que tomam conta das crianças, foram fazer o treinamento para cuidar da criança. Tá? Então, a mãe... É difícil aprender essa técnica? Não, é fácil. É fácil. É fácil. Demanda um pouquinho de paciência, porque é uma sequência longa, né? E ela deve ser seguida à risca. Mas quando eu dou treinamento, eu dou uma apostilinha para ajudar.
Que daí, como eu dou muitas dicas durante o treinamento, com a apostilinha, na hora a mãe às vezes anota alguma coisa e tal, ela pode acompanhar em casa sem problema nenhum. Então me conta um pouquinho dessa sequência, dá umas dicas pro pessoal que tá em casa nos assistindo. Então, vamos lá. Já que você trouxe a sua filhinha. A minha filhinha aqui. Eu trouxe a minha filhinha. Olha, antes de falar da sequência, eu queria falar aqui do livro do Dr. Frederic Leboyer, né? Tá. Que é um livro que ele explica toda a sequência com fotos, né? Mas assim... É um livro super autoexplicativo. Sim, e muito poético. Ele não dá dicas de óleo, ele não dá dicas de posição e tal, mas ele é muito poético. É um livro que você consegue ler em um dia, sabe? É bem interessante, é bem interessante mesmo. Tem um trechinho de alguma poesia, assim, que ele fala. O que ele fala? Tipo, olha bem no fundo dos olhos da criança. É, mais ou menos assim, né? Ele diz aqui assim, em assim fazendo as suas mãos, executa um movimento de rosca ao redor do bracinho, com letras grandes, sabe? E você vai lendo, você vai sentindo que ele realmente gostou de ver as imagens da mãe, com o bebê. Que é a Shantala, o nome dela é Shantala. Por isso, dado o nome da terapia. Exatamente, no filho, que é o Gopal. Né? Tá. Então, a sequência, a gente sempre começa fazendo uma limpeza áurica, tá. né? Porque a aura nada mais é que emanação de energia. Sim. Então, tudo aquilo que você tem em volta de si, né? É a aura, ela transmite aquilo que você está sentindo também. Então, nos seus corpos físico, mental, espiritual. Então, se a mãe está num dia mais agitada, ela deve tomar um banho antes para relaxar, para não passar essa agitação para a criança. Dá uma relaxada, dá uma acalmada, para não transmitir aquilo, porque se ela estiver agitada, ela vai deixar a criança agitada. Sim. Né? Isso é ponto pacífico. Então, primeiro a gente faz uma limpeza áurica, né? Você capta energia, né, do cosmos, e com a mão em formato de triângulo, ela faz a limpezinha na aura da criança. Tá? Faz a limpezinha e tal, a criança sente, é um negócio impressionante. Dependendo do estado de espírito da mãe, ela chega perto da criança, ela sente o calor do corpo da criança. Por que o formato de triângulo? O triângulo é um formato perfeito, né? Da tríade do Santíssimo, da Santíssima Trindade, né? Então, acho que isso aí está presente em toda a espiritualidade humana. Né? Então é muito importante a gente seguir a risca. É a forma de captar energia. Tá. Mas cada mãe tem seu jeito, né? Tem mãe que gosta de benzer, tem mãe que gosta de... né? Então cada mãe tem. Tem mãe que não gosta disso aí também, pode acontecer, porque o que a gente está passando é uma técnica terapêutica, tá? Independente de religião. Sim. Tá? O Dr. Frederic Leboyer era um médico, né, cético em algumas situações, que se encantou pela massagem. Né? Então, aí a gente está com a criança no colo, sentadinha, com a perna esticadinha, tranquila e tal, e tem uma sequência de, como se fosse abrir as páginas de um livro, né, bem tranquilinha, repete 3 vezes. Aí tem a outra sequência, que a mãe faz uma massagem sempre copiando, sempre repetindo os movimentos, com a direita, com a esquerda 3 vezes, né? Tem a massagem de barriga, com o braço, tal, a massagem do braço em forma de rosca, se pegando sempre no punho, porque o punho é um local de captação de energia da criança, tanto que na Índia eles costumam usar uma pulseirinha aqui preta nas crianças. Por quê? Nos braços e no pé, para fechar a entrada de energia, né? Então, a mãe, quando ela está fazendo a massagem na criança, ela pega bem aqui no punho, então nas mãos, né? Esticar as mãozinhas, nos dedinhos, né? Então, a gente faz essa sequência, depois vira a criança, né? Vai nas pernas e tal, vira a criança, faz massagem nas costas. O que a gente tem que se atentar é, todos os dias, fazer a mesma sequência e 3 vezes. Exatamente, 3 vezes. E depois disso, com bastante calma, com bastante tranquilidade. Dia que a mãe fala assim, ai, hoje eu tô elétrica, hoje eu não sei se vai dar tempo. Não faz. Não faça. Melhor não fazer. Mas o ideal é ela criar uma rotina. Porque vai chegar uma hora que ela vai sentir falta. Desse contato, desse olho no olho, desse vínculo. Vai fazer muito bem para ela. Entendeu? Para ela, quais são os benefícios?
Olha, para uma mãe, acho que todos os benefícios, porque a partir do momento que você faz uma coisa no seu bebê, que está eliminando cólica, que está ajudando o seu bebê a ser mais calmo, que está ajudando no desenvolvimento físico dele, motor, o circulatório, linfático, a mãe não vai ter problema com ele. Ele vai ser uma criança calma, ele vai ser uma criança que vai dormir bem, vai ser uma criança que vai se alimentar bem. De repente, uma criança que chorava muito durante a noite ou que acordava muito, se a mãe fizer antes de dormir, ela consegue dormir a noite inteira. Com certeza, com certeza. Fazer transição de mamadeira, de peito para mamadeira, fazer transição de chupeta, né? Que tem criança que às vezes a mãe coloca a chupeta para acalmar e a chupeta às vezes não é o ideal para a criança. Ou mesmo quando a mãe volta a trabalhar. Exatamente, exatamente. Ela pode ensinar para a babá já pode ir fazendo, pode ensinar para a avó pode ir fazendo, né? Então, todos os benefícios que você fizer para o seu filho vai ser benefício dobrado para você. E aquele contato, aquela tranquilidade que você tem durante o período que você está fazendo, né? Então, de preferência, antes da mamada, sempre, de manhã e à tarde, e depois que terminou a massagem, né, fez o bracinho, fez o pezinho, tem a massagem de yoga, né? Legal. Tem, que a gente dá uma esticadinha no neném, assim, parece que vai machucar, mas o neném adora, o neném acha fantástico, o neném vibra com aquilo, você parece que está dobrando o bebê, né? Você puxa, você dá uma esticadinha nele assim, ele adora, ele adora. É muito gostoso. Dobra as perninhas dele, assim, ele dá risada, né? Tem algumas fotos que passou no vídeo. Naquelas fotos era a Joana com 4 meses e era a Laurinha com 1 mês. 1 mês. A mãe da Laurinha mais agitada e a mãe da Joana mais tranquilinha. Porque a mãe da Joana já teve parto natural, já foi outro sistema. A mãe da Laurinha muito agitada. Eu falava para ela assim, relaxa, a Laurinha está calma, ela não está sentindo. Calma, calma. Ela estava mais agitada que a menina. Aí ela achou que a menina tinha que mamar. Eu falei, não, a menina não está pedindo. Até que foi, a menina dormiu. Ah, que bonitinho. Falei, e aí a mãe conseguiu relaxar. Eu falei, você percebeu que você estava mais agitada que a bebê? Então a mãe começa a perceber isso também, entendeu? Essa integração. Até quantos anos o bebê pode receber essa massagem? Eles aconselham até 4 anos. Tá. Mas eu conheço casos de crianças já com 5, 6, 7 fazendo. A mãe, enquanto dá para colocar no colo, depois não dá para colocar no colo mais, coloca em algum lugar e vai fazendo. O ideal é sempre no colo, né? Mas uma criança de 5 anos, por exemplo, já fica difícil de fazer. Mas tem mãe que faz. Ou põe no chão, ou põe em cima da cama, sempre tem alguém fazendo. Tem alguma contraindicação? No caso de criança que tem refluxo, a mãe não vai deixar ele assim, a mãe vai levantar a perna. Então a criança já fica numa posição mais alta. Tem também as crianças com síndrome de Down. É fantástico o trabalho com criança com síndrome de Down. As crianças ficam mais tranquilas, porque a criança com síndrome de Down, normalmente ela é mais agitada que a outra, ela é muito curiosa, né? Ela é muito, muito carinhosa, então você põe ela sentadinha, daqui a pouco ela está te abraçando, né? Então as crianças com síndrome de Down, elas ficam tranquilíssimas com essa massagem. Crianças com autismo, né? A criança com autismo também, ela tem o ritmo dela, ela cria o mundo dela, para ela. A mãe consegue trazer a criança para si com essa massagem. Depois que a gente acaba a massagem, é interessante a gente dar um banhinho na criança. Sim. Aí, como que a mãe vai fazer? A criança tem 1 mês, tá? Normalmente, as mães de hoje em dia estão fazendo assim, põe o fundinho da banheira de água e lava a criança com um paninho, assim, joga assim. Não, relaxa, esquece disso. Enche a banheira, até em cima. Aí segura a criança, né? Deixa a criança, a cabecinha dela nessa curvinha aqui do braço, segura aqui, sempre com a cabecinha virada do lado esquerdo da mãe. Por quê? Tá? Sempre, não é explicado. Dizem que é por causa de fluxo de energia. Tá. Cientificamente, não tem nada, mas eu acho que a forma mais prática de segurar a criança, a mão direita que vai lavar. Então, ainda não há casos pesquisados a respeito. Mas aí você coloca a criança na água, tá? Aí a mãe está insegura ainda, então segura um pouquinho aqui com a mão direita, tal, tira a mão direita, deixa a criança boiando. Deixa a criança boiando. Brinca com a criança na água, joga água devagarinho, mas deixa a criança boiando na banheirinha.
Deixa ela tranquila. Pode até soltar, se a mãe tiver um pouquinho mais de segurança, solta a criança, segura só a cabecinha. Deixa ela boiando, aquela água bem morninha. Ai, mas a criança vai dormir, Rosana, ela tem que mamar ainda, tal. Molha a mão um pouquinho. Depois que tirou ela da água, molha a mão com um pouquinho de água fria, tá? Passa um pouquinho na testa, passa um pouquinho na nuca, tá? No peitinho dela, que ela vai despertar. Tá. Dá mamadeira, terminou de dar mamadeira, ela vai dormir. Com certeza. E aí vai ser um soninho muito mais tranquilo, Ah. muito mais gostoso, sem dúvida. E a mãe vai adorar, com certeza. Rosana, passa seus contatos pra gente, quem estiver nos assistindo em casa, quiser aprender um pouquinho mais, tirar alguma dúvida. Eu dou esse treinamento em grupo Tá. e na casa da pessoa também, tá? Eu moro em Atibaia, meu telefone é o 4411-6996 e o celular é o 971986279. O meu e-mail é chantala.atibaia@gmail.com, tá? Telefone 4411-6996, celular 971986279 e o e-mail chantala.atibaia@gmail.com. Obrigada, Rosana. Queria te agradecer por você ter passado a tarde aqui com a gente. Boa sorte e volte sempre. Obrigada, Laís. Foi um prazer estar com você aqui hoje Prazer é e nosso. voltaremos sim, com certeza. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com mais novidades para você.